Vídeos sobre escatologia, estudo das últimas coisas. Este vídeo será um vídeo introdutório sobre o assunto, onde estaremos abrindo a sua mente para que você possa compreender todos os assuntos que iremos tratar, assuntos como o arrebatamento, a grande tribulação e todos os pormenores, os detalhes do livro do Apocalipse, onde estaremos esmiuçando o Apocalipse. Juntos vamos descobrir o tempo do fim. Estaremos mencionando profecias do Velho Testamento e juntos estaremos a entender, porquanto o Senhor, Ele projetou tudo. O Senhor nos revelou em Sua palavra o seu projeto final para com a humanidade, para com Israel, para com a igreja. Portanto, nós vamos juntos aprender. E eu peço que você fique ligadinho, porque serão vídeos enriquecedores, abençoadores para a tua vida. Estamos aqui diante do altar da igreja sede, diante do painel que fica no altar. E é interessante olhar para este mural, olhar para Jerusalém, pois Jerusalém, a antiga área do templo, onde está o Muro das Lamentações, onde ali os judeus reverenciam o Senhor, oram ao Senhor, onde tem pertinho ali ao lado a mesquita, a antiga área do templo de Salomão, de Herodes. Portanto, quando olhamos para Jerusalém à luz da Bíblia, sabemos que Jerusalém, Israel, é o relógio escatológico, é o relógio de Deus na terra. Você quer saber se o Senhor está voltando, se Jesus está às portas? Você quer saber se as profecias estão se cumprindo? Você começa a olhar para Jerusalém e você percebe que já estamos no limiar. Jesus está bem pertinho. Portanto, a que hora estamos do fim? Está preparado? É quase meia-noite. Jesus, o nosso Rei, está voltando. Há uma frase interessante que o Senhor me deu, associado a 2 versículos, Daniel 12, 4, Ezequiel 7, 2, que fala do fim. E a frase que está no mural diz: o tempo passou, estendeu-se e se enrolou junto ao progresso da humanidade. A ciência se multiplicou e os homens correm de um lado para o outro, tentando reinventar o tempo na Terra, quando na verdade está chegando ao fim, o fim de todas as coisas. O fim vem e nós temos que estar preparados. O tempo já está se esgotando, o nosso Rei está voltando. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, quando retornar o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Portanto, o Senhor deseja ver em teu coração fé. Então, queridos, descobrir o tempo do fim é uma ciência. É estudar as profecias dos profetas, é analisar o que o nosso Senhor Jesus disse. E Jesus disse uma coisa que nós temos que gravar no coração. Jesus citou 2 episódios, 2 fatos proféticos que acontecerão antes do findar de todas as coisas. Jesus, ele deixou claro que antes de seu retorno glorioso, 2 coisas deveriam acontecer. A primeira, nós, as gerações passadas, dos apóstolos até aqui, nós já estamos entendendo que estamos enquadrados nesse primeiro fator. Jesus disse que ninguém vos engane. Calma, acautelai-vos, porque vão surgir falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Então Jesus disse: calma, é o princípio das dores, é o principiar de dores que virão sobre a humanidade. Portanto,
este é o primeiro fator. E este fator profético, nós concluímos que já estamos vivenciando o princípio de dores. Desde João, e o apóstolo João disse: filhinhos, é chegada a última hora. Se é chegada a última hora, então nós já estamos nos últimos segundos. Nós já estamos bem pertinho de ver o nosso Cristo retornar à terra. Mas Jesus disse: acautelai-vos. Primeiro virá o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Porque o princípio das dores é como uma mulher grávida que começa a sentir as primeiras contrações, mas ainda não é a dor do parto. É só o principiar das dores. Então Jesus disse: surgirá o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Porém, as dores surgirão. E quando as dores surgir, assim como uma mulher parturiente está para dar à luz, e as dores se intensificam, Jesus disse que um período de dor surgiria sobre a humanidade. Dores. Jesus chamou esse período de dores porque é a intensidade da ira de Deus sobre a terra. É Deus castigando os pecadores e o pecado e a maldade na terra com intensidade. Nesse período que Jesus chamou de dores, Jesus também chamou de grande tribulação. Ele disse: porque surgirá uma grande tribulação. Uma tribulação tal que nunca houve na história. Serão dias incomparáveis, dias que nunca aconteceram. Não houve época, não haverá época igual, nem antes e nem depois. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne naqueles dias se salvaria. Portanto, nós temos aqui dois fatores proféticos: o princípio das dores, onde nós já estamos vendo que estamos no finalzinho do princípio das dores. Nós estamos nesse momento, nesse período que gravamos agora o vídeo, estamos sofrendo uma pandemia na terra. Nós estamos presenciando a peste, uma doença infectuosa sobre a humanidade. Faltava apenas isso do princípio das dores para nós enxergarmos com os nossos olhos. E então a profecia está se cumprindo. Primeiro fator profético, o princípio das dores. E o segundo fator profético são as dores. Período que Jesus chamou de grande tribulação. E esse período foi profetizado no Velho Testamento. Os profetas chamavam de o dia do Senhor, o dia de ira, período em que Deus há de derramar sua ira na terra para punir os pecadores, período em que Deus julgará toda maldade. Deus, ele vai punir, ele vai abater a tirania do homem, ele vai abater a soberba humana. Portanto, nesse período que os profetas chamaram de o dia do Senhor, Jesus chamou de grande tribulação. E é aqui nesse ponto que eu quero passar para os amados, que a grande tribulação, ela é um período que você, ao olhar o livro do Apocalipse, você analisa que é um período que está envolvendo todo o livro do Apocalipse. Quando estudamos o livro do Apocalipse, entendemos que estudamos o período da grande tribulação. Amados, conforme o que acabei de falar sobre a grande tribulação, nós precisamos nesse momento esclarecer que a grande tribulação é um período muito importante dentro da escatologia bíblica, dentro do estudo das últimas coisas. Para compreendermos sobre o projeto de Deus para o fim, para entendermos o cenário do Apocalipse, para compreendermos as profecias do Velho Testamento sobre o fim, temos que entender sobre o período chamado por Jesus de a grande tribulação. No mundo teológico, entre os estudiosos da Bíblia, você pode, por si só, fazer essa pesquisa. Você vai perceber que existe, dentre várias interpretações sobre o período tribulacional, o período que Jesus chamou de grande tribulação, existem três correntes de interpretação quanto a este período. Existe a interpretação pré-tribulacionista, a midi-tribulacionista e a interpretação pós-tribulacionista. Portanto, para entendermos sobre a grande tribulação, precisamos
teologicamente, compreender 3 tipos de interpretação que existem sobre esse período tão importante na história profética que Jesus assim chamou de a grande tribulação. Portanto, fica ligadinho. Vamos agora explicar para você sobre essas 3 interpretações. E nós estaremos nos próximos vídeos, já no próximo vídeo, a explicar qual das 3 interpretações acreditamos ser a correta à luz da Bíblia. A paz do Senhor, queridos, aqui com vocês, o presbítero Jason. Vamos dar continuidade à explicação do nosso pastor Neto. Vamos aprender aqui sobre as 3 interpretações teológicas a respeito do período tribulacional, ou chamado período da grande tribulação. A primeira interpretação é a pré-tribulacionista. Ela crê que a igreja, antes de começar os 7 anos proféticos, será arrebatada ao Senhor. Antes que o anticristo se manifeste, a igreja será levada aos ares. A segunda interpretação é a mid-tribulacionista. Essa interpretação defende que a igreja passará ainda pelos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos proféticos. E no findar dos 3 anos e meio, na quebra do acordo do anticristo, quando acabar a falsa paz, a igreja será arrebatada nos ares e estará com o Senhor. A terceira interpretação é a pós-tribulacionista. Essa interpretação defende que a igreja passará pelo período inteiro dos 7 anos proféticos. Passará por toda a grande tribulação, sofrendo, padecendo, uma prova de fé, mas que no fim ela será levada com o Senhor quando o Senhor vier em sua segunda vinda. Para os que creem no pós-tribulacionismo, para os que creem nessa interpretação, o arrebatamento será junto com a segunda vinda, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. As 3 interpretações mais conhecidas sobre o período tribulacional, sobre a grande tribulação, no mundo teológico, precisamos compreender que existem essas 3 interpretações. Entre os evangélicos, entre os que estudam a Bíblia, há divergências sobre como entender, como compreender esse período. Segundo o pensamento pré-tribulacionista, eu estou aqui diante de um mural, de um cronograma sobre o fim. Eu quero mostrar aqui um pouco desse mural, onde mostra, você está contemplando aí a cruz, você contempla aqui acima, Romanos 11, 25, Israel endurecido, quando Israel nega Cristo, não aceita seu Messias, a nação, a igreja aceita o reino, a igreja passa a ser agente do reino, passa a ser o corpo de Cristo na terra, o desenvolvimento de sua obra, e essa faixa amarela, ela representa a era da igreja. A faixa preta, ela é o período tribulacional, a grande tribulação. Você pode observar que a grande tribulação, ela é um tempo dividido em 2 tempos. A primeira metade do tempo e a segunda metade. Primeira parte da semana e segunda parte da semana. Ou seja, segundo o Apocalipse, a extensão da grande tribulação é 1260 dias, ou 42 meses. Bem, segundo a interpretação pré-tribulacionista, a igreja ela é arrebatada aqui, conforme 1 Tessalonicenses 4, na passagem do arrebatamento, a igreja é arrebatada no início dos 7 anos, ou seja, antes que inicie os 7 anos proféticos, 3 anos e meio, mas 3 anos e meio, antes que inicie os 7 últimos anos, a grande tribulação chamada por Jesus, o período das dores, a igreja, segundo o pensamento pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada e não vê os 7 anos proféticos, ou seja, na manifestação do anticristo, a igreja já não estará aqui. Conforme o pensamento mid-tribulacionista, nós sabemos, e ainda iremos detalhar nos próximos vídeos para você, sabemos pelas profecias que o anticristo irá fazer um acordo com a nação de Israel, um acordo com o Oriente, onde no início dos 7 anos ele firma o acordo, na metade da semana, depois dos primeiros 3 anos e meio,
ele quebra o acordo, ele irrompe o sacrifício, ele cessa a adoração no templo dos judeus, ele começa uma tamanha perseguição jamais vista na história. Portanto, o anticristo, ele irrompe uma guerra aqui, quebrando o acordo, e o que acontece? Quando ele começa a perseguição, segundo o pensamento midi-tribulacionista, a igreja, nesses pontilhados aqui, a igreja é arrebatada no meio, na quebra do acordo. Esse é o pensamento midi-tribulacionista. Segundo o pensamento pós-tribulacionista, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja, ela passará por toda a extensão da grande tribulação e que o arrebatamento, ele não é uma vinda, o arrebatamento, ele é o momento em que Cristo retorna à terra em sua segunda vinda, visível em glória e poder. O arrebatamento é simultâneo à segunda vinda de Jesus. É um momento, é um ato em que Cristo volta rasgando os céus, no final da grande tribulação, interrompendo a batalha do Armagedon. E daí Jesus suga os seus escolhidos nos quatro cantos da terra, que é o cumprimento aí do arrebatamento. Nesse momento o arrebatamento ocorre aqui, no retorno do Senhor, na segunda vinda de Cristo. É um evento só. Portanto, segundo o pensamento pós-tribulacionista, a igreja não existe arrebatamento, a igreja passa pelo período da tribulação, a igreja sofre todos os males da grande tribulação, sendo que o Senhor a poupará, aguardará, será uma prova de fé, e no fim, Cristo, em seu retorno, livra a igreja de toda a perseguição, consola a igreja e instaura o seu reino na terra. Portanto, são essas três interpretações sobre o período tribulacional, e eu espero que você possa ter entendido, porque no próximo vídeo nós vamos explicar com clareza sobre o que é o arrebatamento, quais as passagens sobre arrebatamento. Seria o arrebatamento uma vinda secreta? Seria o arrebatamento apenas um momento da segunda vinda? Ou o arrebatamento ele vai acontecer na metade da grande tribulação? Nós estaremos a detalhar no próximo vídeo sobre o arrebatamento da igreja e sobre o período da grande tribulação. Estaremos mostrando as passagens bíblicas sobre a grande tribulação e estaremos dando aos amados o nosso parecer. No próximo vídeo vamos explicar em qual interpretação acreditamos ser a correta à luz da Bíblia. Vamos no próximo vídeo revelar aos amados se acreditamos no pensamento pré-tribulacionista, midi-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu espero que os amados possam ter compreendido, que Deus abençoe aos amados e fica ligadinho, porque o Senhor tem muito a nos revelar. Amados do Senhor, eu preciso concluir esse vídeo explicando para você a importância de compreendermos cada profecia. Nós estaremos nos próximos vídeos a explicar profecias do Velho Testamento, como profecias do livro de Daniel. Estaremos a explicar as profecias, as palavras do nosso Senhor Jesus. Vamos esmiuçar Mateus capítulo 24, capítulo 25. Estaremos também usando principalmente como base o livro do Apocalipse. Pois o Apocalipse, sua própria tradução diz revelação. Foi a última revelação de Deus para a humanidade. Deus revelou o seu projeto para com os últimos dias. Deus revelou a João e João prescreveu, deixou por escrito para nós. Portanto, é de suma importância entendermos o Apocalipse. O livro do Apocalipse, durante séculos, houve várias interpretações, surgiram várias interpretações entre os estudiosos da Bíblia. No mundo teológico, entre os teólogos, surgiram várias interpretações acerca do livro do Apocalipse. Então, eu preciso dizer para os amados a importância de compreendermos o Apocalipse. Como interpretar o livro? Existe no mundo teológico 4 interpretações das várias que existem. Eu vou destacar aqui as 4 mais conhecidas e aceitas
entre os estudiosos da Bíblia. Existem 4 interpretações acerca do livro do Apocalipse, que são as mais conhecidas. Vamos lá? A primeira interpretação é a interpretação preterista. Se você pesquisar em suas próprias fontes, se você for ler em alguns livros, se você for em alguns dicionários ou enciclopédias, você vai perceber que a interpretação preterista, ela acredita que o Apocalipse se cumpriu nos primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, todo o conteúdo do livro se cumpriu no período do Império Romano, entre o primeiro e o quarto século. A segunda interpretação é a interpretação historicista ou histórico-profético. A interpretação historicista acredita que o Apocalipse, todas as suas profecias, elas se cumprirão no período total da era da igreja, ou seja, desde João até a nossa presente era, o Apocalipse ele vem se cumprindo. Segundo a interpretação historicista, cada capítulo, cada versículo, cada texto do Apocalipse se cumpriu em algum fator, em algum período importante da história da humanidade. Portanto, quem acredita nessa interpretação, o Apocalipse já está quase todo cumprido, faltando apenas os últimos 4 capítulos. A terceira interpretação é a interpretação idealista. É até inusitada, estranha essa interpretação, porque a interpretação idealista, ela acredita que o Apocalipse é um simbolismo. Todo o seu conteúdo é simplesmente uma metáfora. Tudo o que se vê no Apocalipse são palavras, são mensagens figuradas sobre o bem e o mal, sobre a vida e a morte, sobre Deus e os demônios, sobre salvação e condenação. Ou seja, segundo a interpretação idealista, o Apocalipse, as suas profecias, elas não se cumprirão em um período específico na história. Não existe um período específico para tal profecia, mas você aplica as verdades contidas no livro em qualquer época. Porque a mensagem do Apocalipse, segundo essa corrente, segundo essa interpretação, ela é uma ideia sobre o bem e o mal. A quarta interpretação, talvez a mais aceita no mundo teológico, é a interpretação futurista. A interpretação futurista, ela acredita que o Apocalipse, ele ainda não se cumpriu do capítulo 4 em diante. Segundo essa interpretação, do capítulo 1 ao 3, nos diz sobre a era da igreja, o período da igreja. Capítulo 4 e o 5 é a visão da eternidade, quando João é arrebatado em espírito e contempla a eternidade na glória de Deus. A partir do capítulo 6 até o capítulo 22, nada ainda aconteceu. Capítulo 6 marca a manifestação do anticristo, o início da grande tribulação. Então, segundo a ideia futurista, o Apocalipse ele é uma mensagem para os últimos dias, para o tempo do fim. Do capítulo 6 ao 22 ainda não houve cumprimento. Portanto, são essas 4 interpretações mais conhecidas, e no próximo vídeo eu estarei explicando qual dessas 4 interpretações eu acredito ser a correta à luz da Bíblia. Também estaremos falando sobre detalhes importantíssimos. No próximo vídeo, nós vamos estar abordando sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, estaremos detalhando, vamos explicar ainda nos próximos vídeos sobre Mateus 24, Mateus 25. Aguarde, porque ainda tem muito de Deus para você. Nós ainda vamos explicar cada capítulo do livro de Apocalipse e será muito edificante. Portanto, fica ligadinho, porque no próximo vídeo será muito revelador. Para a glória de Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém.